Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui na Abaco. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. E esse primeiro podcast a gente está falando de uma indústria que é uma indústria foco para a Abaco, que é o mercado fashion, o mercado de moda. E para esse mercado a gente trouxe um parceiro super relevante, que é a Usaflex, que atua no segmento de calçados de conforto. E o nosso objetivo aqui é trocar informação, né, Vitor? É a gente falar sobre pontos relevantes da área da moda, sobre inovações relacionadas à área da moda. E para nos apoiar nesse processo também, a gente tem o Christian Genorasso da SAP, né, que é o cara das meias coloridas, né? Depois tu vai ter que mostrar para a câmera no final se tu veio com a meia colorida ou não. Você fica no pós. Fica no podcast. Beleza. Mas o Christian, ele hoje está responsável pela parte de geração de demanda, América Latina da SAP. Isso. Cria apresentações fantásticas, já vi algumas apresentações tuas muito legais. E vai nos apoiar aqui nesse desafio hoje, Vitor, de entender como é que essa indústria está se movimentando, né? Como que a SAP principalmente pode apoiar uma empresa como a Usaflex a evoluir. Né? Hoje a Usaflex já utiliza soluções SAP, mas como que ela pode tirar o seu melhor potencial dessas soluções, né? Então é um ponto super relevante. Queria agradecer, Diego Mota, pela tua presença aqui, pela parceria de sempre, e Christian Schill, né? Representando a área de tecnologia da Usaflex. Olha a bagagem que está com vocês aí, olha a responsa. Usaflex que agradece, Rafa, pelo convite. A gente é muito lisonjeado estar aqui hoje. É um dia bastante importante para a gente participar disso e vamos em frente, vai ser um dia bem bacana. Legal, bacana. Vitão, plano de fundo para a gente, desafios dessa área, desse segmento. Segmento da moda. Cara, aqui a gente está falando de indústrias têxteis, calçadistas como a Usaflex. Quais outras indústrias estão dentro desse componente e como é que a gente pode entender esses desafios? Quais são eles? Conta para nós esse segredo que só tu tem. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, né, são indústrias têxteis, calçadistas e de acessórios, né? Então, tudo isso envolve aí esse ecossistema de moda. Né? Alguns dos principais desafios são a competição acirrada, né, do mercado brasileiro em relação ao mercado internacional. Então, nós sabemos aí que o mercado internacional também entra com muito peso, né, de competitividade. Nós temos a questão de sustentabilidade. Hoje, os clientes eles têm muito interesse, né, em conhecer a origem dos produtos que são utilizados, né, se os produtos são de forma orgânica, se eles degradam o meio ambiente, a cadeia toda de produção, né, que a empresa do ramo de moda utiliza, né, se ela está em compliance com as legislações trabalhistas, né, dessas pessoas que atuam. Bom, outro ponto, né, no cenário é o slow fashion versus o fast fashion, né? Então, trabalhar no modelo de slow fashion, onde você trabalha mais uma qualidade, um desenvolvimento de produto, né? Você trabalha mais planejando, né, essas coleções. E no fast fashion, né, onde se tem uma cadeia maior de produtos com mais giro, né, produtos que entram e saem rapidamente do mercado, não exatamente perdendo a qualidade, mas não tem um nicho, né, de atendimento. E a sazonalidade, que mexe muito com o mercado de moda, né? Nós temos aí diversas coleções que são criadas pelas empresas de moda ao longo de um ano. Essas coleções, elas têm toda a etapa de desenvolvimento de um produto, né? Existe a criação desses produtos, né? Isso gera uma volumetria muito grande, né? Falando um pouquinho aí de dados dentro de um ERP, já que nós estamos falando de sistema aqui, né? E a questão de sortimentos, né, que também é algo muito importante para a otimização do processo, né, evitando aí que você crie grande base de dados de toda essa estrutura de coleção, de sazonalidade. Então, esses são os principais pontos. Legal. Obrigado, Vitor. Eu acho que dá para a gente pegar um gancho em cima desses pontos que tu colocou. Né? A gente sabe que a Usaflex trabalha com moda também, né? Tu tá ali com as coleções. E eu queria ouvir de vocês, né? Pode ser o Schill, vou chamar de Schill, que a gente está com dois Christian aqui, vai facilitar, o Schill e o Genorasso.
Primeira vez que eu tô num lugar que tem mais de um Christian. Então, é com H? Só? Mas é com H, né? Vamos descobrir daqui a pouquinho que são irmãos. Vamos parar por aqui. Separados do nascimento. Vamos seguir. Mas assim, a pergunta é, a Usaflex hoje tem esses desafios e como é que vocês trabalham com essa questão da obsolescência das coleções, do volume de dado mestre que é gerado dentro do SAP para manter essa máquina rodando? Nós temos os desafios, né, Rafa? Acho que a gente está falando aqui de um mercado... A gente comentou sobre slow fashion, sobre fast fashion, né? A Usaflex tem... O valor principal da Usaflex é o conforto, é a qualidade, né? É o único valor... Inegociável. É um dos valores inegociáveis, né, da empresa e que traz a gente para um paradigma, né? Porque quando a gente fala de um mercado de conforto, né? Quando a gente fala de um mercado de produtos de alta qualidade, a gente atinge um público hoje muito fiel à nossa marca, que é o público mais sênior, né? E quando a gente quer trazer essa mesma marca para um público um pouco mais jovem, né? Não tem como a gente não falar de moda, não tem como a gente falar do fashion. Não tem como a gente não misturar o fast com o slow, porque a gente tem as estações, primavera, verão, outono, inverno, e as coleções que vêm entre essas estações. Então, o paradigma, né, que a gente tem é equilibrar o nosso valor inegociável do conforto e da qualidade com a moda, né, para que a gente chame a atenção desse público. Concorda, Chico? Perfeito. Sem abrir mão do conforto, né? Exato. O DNA da Usaflex é conforto. Para trazer alguns números, assim, sem criar rótulos de fast fashion, de slow fashion, hoje, atualmente, a Usaflex trabalha com lançamento de 500 novos modelos por ano, uma média de 5 combinações, que seriam os genéricos dentro do sistema. Estamos falando de 2.500 SKUs ano, mas quando a gente desce nível de grade, mais 9 pontos de grade, a gente está falando aí por cima de 30 mil FERTs, né, produtos prontos, que a gente tem que fazer o cadastro, fora todos os materiais que compõem esse cadastro, a gente bate aí sem fazer força 200 mil materiais de cadastro por ano para trazer um pouco a quantidade de componentes que formam o calçado, né? Acho que esse é o ponto. E aí, aliado ao DNA de conforto, a gente tem que trazer essa veia de inovação. E a Usaflex investe muito em tecnologia, e não só falando, né, de sistema, mas principalmente tecnologias voltadas para o conforto, né? Legal. Bacana. Pegando esse gancho, né, Chiu, assim, a gente sabe que a implantação lá na Usaflex é uma implantação relativamente recente, 3 anos. Vocês passaram por um processo de implantação na pandemia, que eu imagino que foi um processo difícil, né? Mas vocês vinham no RP local, um RP regional e foram para a SAP, né? Queria que tu colocasse aqui os principais desafios, né? O Diego também pode comentar, o Genoraz também fica à vontade. Os principais desafios de conduzir esse projeto de transformação dentro da Usaflex, né? Então, mobilização de equipe, usuário-chave, como é que foi essa organização ao longo da pandemia, né? Quais foram os pontos aí que pegaram realmente, pós-projeto, quais as dificuldades que vocês estão sentindo hoje, acho que dá para abrir também os pontos que a gente precisa evoluir. E eu acho que a gente pode começar o nosso papo por aí também. O que você acha? Bora, vamos lá. Acho que o desafio principal não foi só para a Usaflex, todo mundo. Foi a pandemia. A gente estava em pleno projeto de implantação e de um dia, uma semana para outra, a gente teve todo mundo pausa um pouco o projeto, vamos ficar em casa, vamos entender o que está acontecendo aí no mundo de forma geral. Então, durante o projeto a gente pausou e algumas semanas a gente já voltou de forma remota, se resolveu retomar o projeto visando um Go Live lá em julho de 21. Então, quando a gente fala em colocar um sistema, né, vai me complementando aí, Diego. Quando a gente fala em colocar um sistema como a SAP em qualquer companhia, a gente está falando em trazer muita maturidade de processo. Né? Então, um outro ponto que ganhos que a gente teve na época, desde a implantação até agora, a gente tem a nossa comunidade de Key Users. Hoje a gente tem em torno de 50 Key Users que é o time que é o braço, digamos assim, que está na área de negócio, são os caras que são os donos dos processos. Então, foi assim, um aprendizado para ganhar maturidade nos processos e entender a aderência de sistema versus o nosso business, que é um business, que nem a gente estava conversando antes, para a gente fazer hoje um sapato na Usaflex, a gente envolve em torno de 120 pessoas para fazer um par. Então, trazer algo, né, dessa magnitude, né? Dessa magnitude, para se dizer assim, para dentro de um sistema, ele realmente foi um desafio. E pós-pandemia, acho que só aumentou a carga de
o nível de desafio, o percentual de desafio foi tremendo. E hoje a gente consegue realmente já ter um sistema rodando estável, com os key users cada vez mais capacitados e atuantes, podemos dizer assim. Legal. Eu gostaria, o adendo, né, acho que eu faço que o Chico comentou, se a gente pegar a Usaflex pré-SAP e a Usaflex de hoje, a gente olha operacionalmente como a empresa se transformou, né? O projeto SAP trouxe uma maturidade das pessoas, né? A gente olha, como o Chico comentou, a nossa comunidade Key Users hoje, eles falam a linguagem do negócio com a linguagem de tecnologia, né? Eles conseguem naturalmente traduzir uma para outra, né? E a gente, na TI, a gente tem o nosso time de analistas, né? Os funcionais que são os representantes da TI, mas que também não são 100% técnicos, eles também falam a linguagem do negócio. Então, a gente criou uma sinergia muito grande entre negócio e TI. Então, a gente vê que os processos operacionais da empresa, desde ali do um pedido de venda até o nosso faturamento da nota fiscal, eles amadureceram demais e o projeto SAP trouxe isso, né? Os Key Users acompanharam isso. O nosso programa chama Key User, né? É um programa que foi desenvolvido dentro da Usaflex, onde a gente tem como principal foco ali desenvolver, capacitar e aprimorar essa comunidade Key User, né? Eles são o termômetro principal da saúde do nosso SAP. A gente costuma dizer muito isso, né? E isso tanto se acontece na prática que nós fizemos Go Live do nosso SAP há 3 anos, foi um Go Live bastante complicado de se fazer, né? Fazer o Go Live de um projeto SAP não é uma coisa simples. E a gente sofreu, né, alguns impactos operacionais naquela época. E agora, no final de 2023, nós fizemos o upgrade de versão do SAP, que é praticamente um Go Live novo, né? Praticamente com essa mesma comunidade Key User, e foi um projeto que foi muito macio. Né? Acho que é uma linguagem boa para a gente usar aqui. Ele foi um projeto macio, a gente não teve dores, a gente não teve impactos, a gente não teve sofrimento. Rodou liso. Né? Né? Rodou liso. Cara, isso rodou significa... liso. Por que isso aconteceu? Porque os Key Users, né? Óbvio que a gente trouxe também uma equipe de consultores que tinha um expertise técnico bastante interessante, mas os Key Users entenderam que aquele projeto de fato era deles. Né? Não é um projeto da TI, é um projeto do negócio. Né? Isso fez a gente rodar para uma versão nova de uma maneira muito transparente para a empresa. A gente praticamente não causou nenhum impacto operacional nessa virada de versão. Legal. E isso foi muito bacana. Essa gestão de mudança é bem importante, né? E quando tem o Key User maduro, essa gestão de mudança ela acontece de um jeito muito mais simples. Exato. Hoje são milhões de usuários nos ecossistemas SAP, em clientes, e a maior parte dos consultores estão dentro de clientes. Que conhece, eu já fui consultor na minha vida, já cheguei em cliente que o cliente sabia mais que eu de algumas coisas assim. Ele falou, não, aqui vamos discutir de igual para igual juntos a solução, porque você já conhece muito bem. Legal. E Cristian, isso que você comentou aconteceu com a gente, né? A gente teve consultor que a gente contratou para dar o expertise técnico e que no final do projeto ele virou e falou, cara, eu aprendi mais com vocês do que vocês comigo, com certeza. Uma troca. Com certeza, uma troca, né? E aproveitando esse movimento, já que a gente está falando ali pandemia, transformação de negócios e tudo mais, a Usaflex, como as outras empresas, também teve que se reinventar nos seus modelos de venda. Como é que foi esse desafio? O projeto rodando ao mesmo tempo e tendo que criar novos canais, novos mecanismos para vender. Como é que foi esse... Foi tranquilo, Chiu? Muito tranquilo. Eu queria viver... Não, tirando a pandemia, né? Acho que a gente está pronto para qualquer coisa depois do que todo mundo passou, praticamente. Acho que o grande marco ali da pandemia, né, ou o legado, pode-se dizer assim, foi o investimento que a companhia fez na parte de canais digitais de e-commerce. Foi feito um plano pós-pandemia, um investimento aí que foi divulgado até a nível de mercado de mais de 100 milhões de reais para trazer as plataformas digitais, né, e fomentar principalmente a parte de omnicanalidade, integrar hoje, a Usaflex tem hoje mais de 300 lojas franqueadas, são 28 lojas licenciadas em 11 países, é o nosso equivalente de franquia dentro do Brasil, é a licenciada, e aí a gente compôs um time de digital, né, focado nesse objetivo, e trazendo aí algumas conceitos de mercado, principalmente integrando não só uma plataforma de e-commerce, né, mas como é que a gente integra por exemplo, o nosso estoque da loja, né, o Ship from Store, que eles falam. Como é que a gente integra a loja, estoque com e-commerce? Como é que eu posso comprar no meu e-commerce e tirar ou retirar isso na minha loja e trazer até um cliente para as lojas
das franquias espalhadas aí por todo o Brasil. Então, e fazer essa integração, né? A gente estava falando, fazer a integração de uma plataforma de e-commerce junto com o SAP, pós-pandemia, pós um Go Live, acho que foi um desafio, cara, foi um crescimento, para dizer assim, para todo mundo que acompanhou. E acho que o resultado foi muito bom, foi acima do esperado, posso dizer até. Legal, legal. Pegando esse gancho, né, Shu, também, ok, isso tudo passou, né, e a gente já está operando dentro da SAP, as pessoas evoluíram, os usuários evoluíram, os desafios são outros agora, né, a gente comentou agora, teve um upgrade, né, e como é que a Usaflex enxerga os próximos passos dela dentro do ecossistema, né, e principalmente como é que a Usaflex espera tirar o principal potencial do SAP nos seus processos internamente, né? Como é que isso está acontecendo hoje? Então, acho que, Rafa, a revisitar o nosso processo e trazer isso e fazer aderência com o próprio sistema, acho que é um processo de melhoria contínua, isso vai sempre existir. Neste momento, acho que o desafio que a gente tem, junto com a implantação do SAP, a gente implementou um sistema de Business Intelligence, um BI, né? Então, hoje a gente tem lá um desafio de pegar toda essa massa de dados que a gente tem dentro do sistema, trazer isso para um nível, né? Não vou dizer que é um data lake, mas trazer para um outro ambiente e conseguir extrair o máximo possível de predição, de análise, de inteligência, que a gente possa fomentar o negócio e trazer decisões estratégicas. Onde é que eu vejo a SAP se enquadrando nisso hoje? É com essas tecnologias que estão aí. Né? O meu xará aqui vai poder até... Pô, você está me dando um gancho aqui. Não foi combinado. O mínimo né? é o chopp, eu espero que tu pague a saída aqui. Mas assim, falar um pouquinho de DataSphere, né? BTP, DataSphere. Então, hoje a gente consome muita API. Mas a gente já alcançou uma massa de dados que estamos hoje discutindo. Sim. Qual é realmente a melhor tecnologia, a melhor forma de trazer isso com a velocidade que o negócio espera e a gente consiga aí trazer os dados que são o ingrediente que precisa para tomar a decisão estratégica do rumo da companhia nos próximos passos. Vou aproveitar esse gancho, então, Chu. Quando a gente fala de varejo está puxando um pouco da ideia aqui, que é compartilhar com a comunidade de varejo do Brasil. Existe o desafio que é muito comum, né? Quando a gente fala, já é complexo você administrar uma empresa. Daí você coloca grade. Daí você coloca sortimento em cima de uma grade. Daí você vai agregando complexidade. A gente teve agora, recentemente, a NRF, que aconteceu... sempre acontece em Nova York, né, nos Estados Unidos, e lá as empresas colocam as principais tendências de varejo. E a SAP trouxe principalmente essa parte que você falou, Chu. Como utilizar inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial para conseguir analisar toda essa massa de dados e fazer a previsibilidade a nível, por enquanto, já está disponível a nível de centro de distribuição, mas daqui a pouco chegar ao nível de loja de previsão para evitar rupturas. Você já, a gente estava comentando um pouquinho que você já tem alguns resultados, né, de redução de ruptura analisando os dados, mas é legal a gente já ter algoritmos de inteligência artificial sendo treinados para que tragam esse benefício no futuro, não só para vocês, mas para todo o varejo brasileiro, né? Porque ter essa dificuldade no varejo aqui vai resolver o problema do varejo e vocês, compartilhando essas informações, vão conseguir evoluir de forma muito mais rápida. Então, a SAP trouxe principalmente essa visão para a parte de distribuição, para evitar ruptura, e também trazendo a visibilidade para customização no nível mais elevado possível. Uma das vantagens também do varejo principalmente fashion, é você ter paquetização de produtos, né? Quanto menos customização você tem, menos custo você tem, mais você entrega. Então, como é que a gente consegue aliar a customização, usando os algoritmos de inteligência artificial, à nossa capacidade produtiva? Essa também é uma tendência muito forte. De forma geral, a inteligência artificial está como tendência principal em todas as linhas de negócio. A gente vê a SXSW agora, a maior feira de inovação do mundo. Só se fala de algoritmos de inteligência artificial, juntando biotecnologia, juntando customização, juntando toda essa parte de inteligência do negócio. Também tivemos a NRF, inteligência artificial. Então, não vai fugir. A grande sacada da SAP é como a gente vai conectar isso usando o Joule, que é a nova interface de inteligência artificial, para que vocês possam se comunicar utilizando uma linguagem natural, perguntando para o SAP qual é a melhor forma de eu gerenciar essa loja, como que eu evito ruptura, Claro que isso não vai acontecer amanhã, não vai acontecer provavelmente até não no final do ano, mas de forma prática a gente está mirando esse ano principalmente na forma de sortimento, visando evitar rupturas e distribuição.
Legal, bacana. Então, isso é a evolução do nosso Copilot que a gente tinha lá atrás, está evoluindo para isso, né? É a evolução do Copilot, exatamente. Bacana, bacana. Eu tenho um comentário, né, que a gente está comentando aqui de agora e o futuro, inteligência artificial. Mas a gente ainda tem desafios, né? A gente ainda tem desafios porque, até voltando um pouquinho para o questionamento que a gente estava falando sobre, né, como que empresas como a Usaflex garantem, né, que estão extraindo do SAP todo o potencial. O SAP é um mundo, né? Um mundo de possibilidades. Quando a gente fala de software de RP, quem é do mercado de TI ou do mercado corporativo conhece um pouquinho a sigla SAP e sabe o que ela representa. E a gente estava falando da maturidade dos processos. Acho que um grande desafio que a gente tem, e a gente tem feito um trabalho muito interessante com a própria Abaco com a própria SAP via Abaco, né? É entender, de fato, o potencial do SAP que a gente tem na mão. Porque, com certeza, tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente pensa que precisa fazer, mas o SAP já está lá, talvez até entregando aquilo, a gente ainda não consegue extrair essa funcionalidade, né? Então, o Chico comentou que é um processo de melhoria contínua e, de fato, né? Não só dos nossos processos, como da utilização da própria ferramenta, né? E aí tem um ponto que, para a gente, é muito importante, que a gente vem tentando desenvolver no mercado nacional, que é criar uma comunidade, né? A gente precisa ter uma comunidade de usuários SAP Fashion, né? Uma comunidade onde a gente possa trocar experiência, né? Trocar ideias sobre cara, o que você faz no seu Fashion que eu posso fazer no meu? Que te dá um resultado bacana e que poderia dar para mim e vice-versa, né? Eu e o Shio, a gente vem tentando fomentar um pouco essa discussão e a gente tem percebido um pouco de... eu não sei, acho que a palavra certa talvez nem seja resistência, né? Mas a gente não conseguiu, de fato, decolar com essa iniciativa. Talvez um receio das pessoas pelo fato de achar que vai estar compartilhando alguma informação sigilosa, alguma coisa relacionada à lista técnica, algum super polímero que está usando para o calçado ser confortável, e não é isso, não né? É isso, Rafa. O que a gente quer é ter ali um round table, né? Como a gente está fazendo aqui, para debater, né? Melhores práticas, lições aprendidas, até um eventual suporte para uma funcionalidade, uma transação. A gente sabe que o mundo SAP vive de transações, né? Então, como que isso funciona? Poxa, qual foi sua experiência usando tal funcionalidade? Né? Para que a gente se fortaleça nesse sentido. Porque eu acho que parte da dificuldade que a gente tem hoje para desenvolver mais rápido essa maturidade na utilização do SAP Fashion é não ter esse compartilhamento de informação, que pode ser rico para nós clientes, como ser rico para a própria comunidade de consultores. Né? Eles saberem e eles poderem trocar informações de maneira um pouco mais aberta, né? Num círculo ali de confiança. De novo, ninguém está aqui falando sobre regras e segredos industriais. Não é isso. Né? Nós estamos falando aqui exclusivamente da conhecimento sobre uma ferramenta que é standard, que está aí no mercado para isso. Né? Então, a gente sente, quando a gente precisa trocar alguma figurinha com alguém, a gente sente essa dificuldade. Né? Então, eu acho que o mercado brasileiro ele poderia olhar mais, com um pouco mais de carinho para essa questão, né? E a gente criar, sim, essa comunidade. A gente conseguir falar mais a respeito disso, se ajudar mais no ponto de vista para a gente crescer todo mundo de uma maneira mais consistente e rápida no mundo fashion. E eu acho, Diego, até complementando, isso seria muito interessante para a própria SAP, né? Porque nós sabemos que o ERP ele não atende todas as funcionalidades do fashion, né? do modelo de mercado. Então, muitas dessas funcionalidades, né, quando se torna uma necessidade única ali de todo esse grupo, a SAP pode olhar aquilo ali com outros olhos, né, e falar, pô, preciso fazer um piloto disso. Eu sei que isso é uma dor de vários dos clientes aqui, né, do mercado brasileiro até do mercado global, e começar a fazer esse trabalho em conjunto, né? Nós sabemos aí que existe essa área de parceria da SAP, onde ela nos apoia em vários dos clientes, né, assim como fez com a própria Usaflex. E eu acho que esse grupo
traria, né, muito valor para isso, inclusive para a SAP apoiá-los aí nos próximos passos. Eu sugiro que o host aqui do nosso podcast faça um convite agora. É isso que eu ia falar, convidar para o caçula. Isso é no final, vocês estão querendo Caçula da atravessar. família Vocês estão Fashion. atravessando a minha organização aqui. O FSH era o vô, né? A gente tá falando FSH. Não, assim, O pessoal. AFS. O FS era o avô, o FMS é o pai, Sim. Fashion é o neto. Não, mas é o a SAP caçula com da certeza vai apoiar sempre essa iniciativa, que é uma iniciativa super positiva ter essa Perfeito. comunidade. Nosso objetivo, né, só recapitulando, né, é exatamente ter essa troca, é conseguir envolver, graças ao nosso trabalho, a gente tem, acho que os principais clientes no Brasil estão com a gente, ou já fizeram algum trabalho específico com a gente, então é uma indústria que a gente já vem focando há bastante tempo. A gente tem bons consultores com um conhecimento vasto em cima do S4 Fashion, cada vez mais se especializando. Então, assim, é o nosso principal objetivo aqui, é fazer as empresas trocarem informação. E por que um podcast, né? Para a gente começar a quebrar essa resistência também. Eu quero essa mesa com 3, 4 clientes na próxima podcast que a gente for fazer. Eu quero que a gente consiga juntar todo mundo num evento, compartilhar a estratégia, colocar uma pressãozinha em cima da SAP. Pô, SAP, como é que tu tá te mexendo? Como é que tu tá evoluindo em relação a esses gaps que são comuns em todas as indústrias, né? Desse segmento, né? Sim. Então, eu acho que esse é o movimento que a gente está tentando fazer aqui, né, Vitor? É trazer essas empresas para conversar e vão perceber, a gente já percebe como consultoria, que os problemas são os mesmos, né? A gente está participando de uma implantação agora de S4 Fashion e o cockpit de subcontratação está lá, só que com outro nome, mas está lá. Perfeito, Né? perfeito. Olhando para uma outra característica de produto, com outras questões, mas faz a mesma coisa. Na realidade, é um processo de subcontratação rodando num terceiro. Então, é uma dificuldade latente no mercado. Esse aqui é só um dos exemplos. A gente poderia falar aqui a tarde inteira, né? E são diversos exemplos que aparecem em todas as E empresas. fica até o convite aqui para a gente gravar, levar talvez a estrutura para a própria SAP, a gente compartilhar lá dentro, porque quando a gente está lá dentro da SAP e eu posso ser essa ponte, a gente pode conectar os profissionais, por exemplo, a gente tem profissionais do varejo lá que são pré-históricos no varejo, conhecem tudo de tudo. Então, é muito mais fácil a gente, às vezes, colocar essa estrutura junta e fazer essa conexão. Legal. Sim, legal. sim. E aí até entrar num tema que a gente não queria, que é o tema técnico, né? Talvez a gente possa fazer um roundtable técnico sobre cockpit certeza. de subcontratação Pô, ou com qualquer outro certeza. assunto, né? Até as funcionalidades que vêm com o Fashion. Nós estamos falando de como é que se roda lá o MRP Live, como é que a gente faz os workbench, estação, coleção, tema, família. Cara, eu acho que tem que pegar essas características que são desse caçula aí chamado Fashion e a gente colocar na mesa E abrir a caixa de ferramentas. O Christian não percebeu, mas ele ficou no meio aqui. De propósito. Ele só vai sair quando ele assinar. Quando ele assinar, resolve. O Diegão ficou ali, eu fiquei que ele só vai assinar quando Eu ela sabe aqui. já falei, acho que você não ouviu, Vitor, mas eu fui consultor da AFS. Ah, que legal, cara. Lá atrás. Então aqui eu Tem conhecimento. tô entendendo bem onde eu tô e como que vocês precisam. E eu acho legal isso, eu acho legal a gente abrir, a gente está fazendo essa frente agora com a S4HANA Cloud, é abrir um pouco a caixa de ferramentas, porque os usuários que estão lá dentro da Usaflex estão dentro de outros clientes e estão com as mesmas dúvidas. Então, às vezes, quando a gente abre ali a caixinha de ferramentas e fala, olha aqui o MRP Live aqui, quando liga esses dois fiozinhos aqui, dá 1 ou dá 0. Então, acho que isso é muito positivo. E aí vou até fazer um gancho, desculpa, viu, Rafa? Vai lá. O Vitor falou no começo, né? Um dos desafios do fashion é a competitividade, né, com o mercado internacional. A gente precisa se fortalecer. Né? E a gente se unindo nessa questão, entendendo como a nossa ferramenta funciona, extraindo cada vez melhor o potencial dela, traz uma parte do fortalecimento que a gente precisa. Né? Faz a gente ser mais produtivo, faz a gente ser mais eficiente e, consequentemente, ter melhores condições contra o mercado lá de fora. Né? Então, acho que as coisas acabam se amarrando nesse sentido. Né? A gente não está aqui falando só de tecnologia, a gente está falando de Mercado sobrevivência, de Isso mercado, de desenvolvimento. Né? Com certeza. Bonito isso. Bonito. Filosófico. Falei bonito? Eu volto. Ficou bacana. Pegando o gancho, né? A gente estava no almoço conversando e um dos pontos que vocês conseguiram melhorar, eu acho que é uma dor em praticamente todos os parceiros que a gente tem, que tem as soluções SAP implementado, que é a ruptura na ponta, né, Chiu? Tu estava comentando no almoço. Então, eu queria que tu colocasse aqui um pouquinho, não precisa trazer os dados exatos, mas como é que vocês endereçaram para reduzir a ruptura, né? A ruptura de estoque na ponta? Como é que isso aconteceu? Dentro do ramo, né, segmento de calçados, o que a gente tem que é discutido normalmente lá no início do projeto. A gente vende
Hoje, vamos lá, a gente tem uma caixinha de sapato, a que todo mundo conhece, né? A gente tem uma caixinha de sapato, onde vai vai o par dentro. E a gente tem uma caixa chamada corrugado, que é conhecido aí no mundo calçadista, onde vão várias caixinhas. Ele a gente pode complementar com múltiplos 6, 9, 12, 15, 18, do mesmo SKU com grades diferentes. E aí se teve lá alguma análise de ruptura com o nosso pessoal lá de inteligência, de mercado e negócio, e a gente entendeu que, cara, se a gente sempre mandar essa caixa, esse corrugado fechado para lá, eu posso não estar sendo cirúrgico e não vou estar reabastecendo o meu estoque do meu franqueado, tá? E o Zaflex também tem 5.000 pontos multimarcas, mas esta ação em específico foi voltada para o canal de franquias. E aí a gente resolveu assim, e se a gente for cirúrgico ao ponto de fazer essa análise, né, e conseguir só repor o que efetivamente tem giro, e aí não necessariamente eu preciso mandar 9 pares, 12 pares, 15 pares. Eu vou mandar os pares que realmente são necessários para que a loja lá na ponta não tenha aquela ruptura, não chegue um cliente lá procurando, principalmente, né, os best sellers que a gente diz. Por mais que a gente tenha uma indústria fashion que ela gera, pelo menos na Usaflex, 500 novos modelos por ano, a gente tem alguns best sellers que são vendidos há mais tempo. E aí foi feito esse trabalho e a gente conseguiu diminuir. Não tenho os números exatos aqui, que nem a gente falou, né, Rafa? Mas eu te diria que foi uma redução aí significativa. E a ruptura na loja baixou drasticamente, né? O feedback positivo também dos franqueados dizendo, cara, realmente agora temos esse novo formato, né? De trazer alguns pares específicos para que a gente mantenha o estoque dentro do volume que é esperado e que traga resultado para o lojista, para o franqueado. E para chegar nessa solução, não foi uma solução que tu tirou do SAP, óbvio, apenas. Não. Consome dados do SAP, consome dados de outros sistemas. O que vocês utilizam lá na Usaflex de sistemas de apoio dentro desse ecossistema? A gente tem lá, por exemplo, nas lojas, a gente não usa um sistema, a parte de varejo em si, a gente não usa SAP, a gente usa outra ferramenta. Falhou a voz. Então, a gente tem ainda... traz um pouquinho o histórico de vendas, ela não está dentro do no nosso SAP, do RP, está em outro sistema. Então, a gente faz essa mescla com o próprio sell-in, com o sell-out, com os dados históricos de vendas, same-store sales, de cada região, e aí entra aquela questão de sazonalidade. Não é o que eu vendo no sul, não está vendendo na mesma época, na mesma coleção, na mesma estação de outros lugares. Então, tem todo um estudo também por questões, né, da sazonalidade, pode-se dizer assim. Regional, né? Regionalidade até, e clima. Então, tem pontos muito específicos desse estudo. E quando fizeram essa junção, né, conseguiu extrair realmente o quanto se vende e quais são os modelos que têm o giro necessário para manter o estoque abastecido. Legal, legal. Genoraço, para ti esse questionamento aqui, vamos pegar esse gancho também. Manda bala. A SAP ela vem fazendo várias mudanças e evoluções dentro do fashion, né? Começou com a AFS, depois foi a FMS, sopinha de letrinha, né? Aquele cara da SAP que fica criando esses acrônimos para a gente. E agora está o S4 Fashion. A SAP vem fazendo aquele movimento de clean core, né? Ou seja, deixar o teu coração do teu RP o mais standard possível, os desenvolvimentos em outros lugares. Onde que são esses lugares, do que eles se alimentam, onde né? vivem, do que onde se alimentam. vivem, quanto custa, né? Para de pé, não para de pé. Mas assim, para onde a SAP está indo? Está indo para um sistema no qual ela vai ter os parceiros especialistas focados naquela indústria e ela vai parar de desenvolver o fashion? Como é que isso vai acontecer? É uma excelente pergunta. Acho que tem alguns caminhos aqui que a gente pode explorar. Primeiro, quando a gente fala de especialização profunda. Vamos dizer que eu não tenho aqui todo o portfólio na cabeça, mas tem algumas ações muito específicas de alguns setores que a SAP pega parceiros, como a Abaco, por exemplo, de especialistas, e cria, digamos que vocês tenham um produto lá que resolva um detalhe muito pontual do sortimento do fashion. Não vou me lembrar agora se tem algum gap lá, mas digamos que tenha que é um desenvolvimento comum que a Abaco está acostumada a fazer. Quando a Abaco cria um produto, a SAP pode ajudar vocês a fazer a certificação de um Industry Cloud. Inclusive, fica aqui a mensagem, Marco Aurélio, da SAP, é a pessoa que trabalha com a certificação de parceiros com o Industry Cloud, e tem o Renato Gandara, que faz também o Industry Cloud,
com SAP Store. Então, o que é esse tal do Industry Cloud, que eu já falei 500 vezes aqui? Pegar esse gap do SAP e daí vocês se tornam parte da solução SAP. Então, daí não vai ser nós que vamos pegar e vamos falar para usar Flex, por exemplo. No próximo ano, a função nova que vai ter nessa aplicação vai ser essa, vai ser a Abaco. Porque vocês passam a integrar o portfólio como especialista e vão criar o portfólio de desenvolvimento vocês mesmos. Então, é uma estratégia muito bacana porque pega a localização, o conhecimento do parceiro, transforma num produto e dá a liberdade do parceiro de criar essa continuidade do produto. Esse é um caminho. Não é o caminho do Clean Core. O Clean Core, a gente já vem há alguns anos falando dessa exclusão de desenvolvimento Z, né? Que a gente já sabe que é super difícil num projeto, a gente vai fazendo desenvolvimentos, criam aqui, principalmente quando a gente está falando de uma solução fashion, que às vezes a gente não tem exatamente claro ali no mercado como que esse gap vai ser resolvido, às vezes vem uma versão nova que resolve, às vezes já tem um Z lá que foi feito e aquilo vira a nossa herança, né? A gente vai passando isso de pai para filho, de spin-off para novas empresas, enfim. O Clean Core ele é uma estratégia de você reduzir o máximo possível os desenvolvimentos, migrando isso para um desenvolvimento BTP. Só que criando também uma estratégia de produto. Quando a gente vai criar, por exemplo, podia entrar no técnico e falar de ST-Valve, podia entrar... A gente vai entender aqui, mas acho que o público não vai se ligar tanto nessas coisas. Mas o ideal é que se a gente for fazer um desenvolvimento, Z, que a gente leve isso para um BTP e ele comece a fazer parte de um produto. Dá um exemplo aí de um Z que vocês acham super comum, assim, que tem que sempre fazer. Apontamento de produção. Apontamento de produção, por exemplo. Esse apontamento de produção, ele tem o input de uma pessoa da produção? Sim. Tem. Legal. Então, vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo ótimo. Em vez de fazer um Z lá, que vai ter uma entradinha, um input, que alguém vai ter que entrar lá na telinha do SAP para colocar, a gente cria um produto. Cria um aplicativo que vai poder ser feito no iPad, ou no próprio computador, ou no celular, e ele vai ter uma continuidade, porque daí não vai ser um Z que a gente vai agregando lá. Christian, agora aqui nesse Z, Abaco, vem aqui, me ajuda, porque eu preciso colocar agora um campo X aqui, e a hora que esse campo X, quando estiver chovendo, fizer frio, e for segunda tarde, eu quero que esse campo X seja verde. Você não vai fazer isso dentro do SAP, você vai fazer isso dentro de uma aplicação BTP e vai ser parametrizável. E daí isso vira um produto que vai ter o seu próprio roadmap e evita que a gente faça customização Z. Então, só que quando a gente fala num projeto novo, isso é fácil da gente ir arquitetando, né? Agora chega lá nos Aflex, não, Clean Core é maravilhoso aqui, ó. 3 medidas de Clean Core, 2 de BTP aqui, você limpa o seu core, sai novinho do outro lado. E não é assim que vai funcionar, né? Não é bem assim. Então, Tá, e pegando esse gancho, qual a jornada? Vamos usar o Genoraz para fazer uma consultoria aqui, né? Qual a jornada para a Usaflex? Pensa assim, a Usaflex hoje ela não tem BTP, né? Ela está avaliando, né, algumas opções, mas hoje não tem BTP. Ela está pensando aí, qual é a jornada que tu indica para eles? Começo por onde? acho que o primeiro passo é junto com a Abaco, criar uma exploração com BTP para começar pequeno. Porque eu acho que essas jornadas elas não podem começar muito Big Bang megalomaníacas, assim, agora é Clean Core, agora aqui, vamos passar o Clean Core aqui e vai limpar do outro lado. Não é assim que vai acontecer. Então, é pegar um Z, transformar ele, começar a ver a transformação, começar a criar um roadmap, começar a ver o quanto isso vai criar impacto na arquitetura a longo prazo para ver valor, para a organização ver valor. Sim. Não para ver valor no BTP, para ver valor no quanto isso vai transformar a organização a longo prazo. Então, por exemplo, essa parte de Data Science. Começar a fazer um teste com Data Sphere, começar a analisar dados aos poucos, até o valor estar muito claro. É a hora que o ROI estiver evidente, aí começar a criar uma estratégia. Mas acho que tem que ser baseado no retorno sobre o investimento e não na tecnologia. Acho que isso é o principal. Acho que, para o negócio, a gente tem que evitar até falar da tecnologia, né? Exato. A gente tem que ver esse movimento saindo do on-premises indo para o cloud como um processo natural dentro de qualquer empresa. Né? E para o negócio isso tem que ser transparente. O negócio ele quer melhor resultado, mais assertividade. Obviamente a gente tem que falar sempre de redução de custo, né? É parte do nosso dia a dia cuidar disso. Então, talvez a gente achar o momento de pilotar, né? E entender se a gente consegue pegar parte do nosso processo, né? Uma etapa pequena e jogar para dentro do BTP. Né? E a gente talvez tenha ali um momento híbrido entre on-premises e cloud que a gente tem que entender como que isso vai funcionar.
né? E testar mesmo. Eu concordo com você. Não existe projeto que não aconteça se o ROI não for positivo. É isso aí. Né? Eu acho que o grande ponto é conseguir mostrar para a organização que aquilo tem retorno. Né? Legal. E aproveitando também, falando de dados, a gente estava comentando um pouco antes sobre a parceria da SAP com a NVIDIA, que é super recente, é algo disruptivo, porque a SAP está entrando no mercado de inteligência artificial generativa com os top players do mercado. E o que o CEO da NVIDIA falou? A SAP está sentada numa montanha de ouro, que é basicamente dados financeiros, dados transacionais e todos os tipos de dados e como que a gente pode explorar isso. Então, acho que isso não fica só para a NVIDIA lá em cima, também fica para a gente como que a gente pode criar essas estratégias. Uhum. Bacana. Vitão, tem algum ponto para acrescentar para a gente aí? Tenho. Eu vejo muito, voltando um pouquinho, né, a falar a respeito da jornada do Clean Core, né, o que eu vejo muito aí no futuro dos processos trazer essas informações, né, Zs de dentro do próprio ERP para o BTP. E aí existe a jornada da extensibilidade, né? A extensibilidade é o canal final ali onde você vai transformar esses Zs em produtos, né? E eu acho que isso é o que vai alavancar, né, tanto os próprios clientes quanto parceiros como nós. Estamos falando aqui de programas Zs, né, mas são programas customizáveis que não são standards, né, padrões do próprio ERP e que são necessários, né, para atender ali aos clientes. E eu acho muito bom também, né, que esse conceito de extensibilidade ele traz uma abrangência de várias tecnologias que podem ser usadas, né? Então, o BTP hoje ele vem trabalhando muito com estratégias no-code, low-code, onde você consegue facilmente, né, trabalhar essas questões, como o Geronasso falou, de adicionar campos ou desenvolver algumas transações. Então, eu acho que isso é muito futuro, né? Então, o BTP, além desse conceito Clean Core, esse conceito de extensibilidade aí, vai ser muito futuro aí dos clientes e principalmente dos parceiros. Legal. No-code é um tema super importante. Para você, está na pauta? A gente sempre está, né? A gente acaba falando, ainda mais porque você vê várias empresas do mercado que hoje misturam, né? É um outro paradigma que existe no mercado sobre a TI. Uhum. Né? Sim. Se a TI corporativa versus a TI de negócio, que ela está se misturando cada vez mais, né? Por quê? Porque a gente da área de tecnologia, está dando para o usuário cada vez mais a capacidade dele desenvolver os aplicativos dele. A TI e a TO, né? Com conhecimento de negócio, né? Então... E que assim, no passado isso era visto como um enorme risco operacional, porque o usuário, né, tinha acesso a transações que obviamente chegavam no nível de banco de dados, né? E hoje ele continua necessitando fazer isso. É engraçado que antigamente era a área de negócios que contratava o desenvolvedor Delphi para fazer as aplicações no Excel, lembra? Exato. Exato. Toda a área de negócio tinha RH, tinha um cara que desenvolvia do financeiro, tinha um cara que fazia macro. E agora tá... E esse cara ficava geralmente sentadinho do lado do CFO, porque né, era o guardião, né? E agora não, agora você pega qualquer usuário, né, sem nenhuma distinção de nível ou setor, mas você pega o rapaz do almoxarifado, você pega o cara da produção, você pega o cara do financeiro, todos ali estão desenvolvendo. E hoje o cara, utilizando uma solução como o Build, por exemplo, o cara pode desenvolver a solução para ele, só que ele tem o conhecimento do negócio, ele não precisa conhecer TI, ele faz isso de uma forma simples. Abstração, né? Esse nível de abstração, ele traz um... Vitor, a gente já está trabalhando dentro da Abaco, né? Como representante da área de soluções, em desenvolvimento de alguns produtos, né? E eu acho que é legal até comentar alguns produtos que a gente já está na nossa esteira aí de desenvolvimento para conectar com o Clean Core, conectar com uma série de iniciativas que a SAP está tomando. Perfeito. O primeiro, né, o piloto que nós temos aí trabalhando em cima desse mundo fashion, né, e que é a dor que nós enxergamos aí na maioria dos nossos clientes, é um cockpit de subcontratação. Né? Principalmente quando a gente fala na questão do processo produtivo, na etapa ali de confecção, de envio para as facções. Né? É um ecossistema... Tu vai explicar o que é facção ou tu vai deixar assim? Vamos lá. Se tu larga isso no Vou YouTube, explicar. Facção, vão achar que... Vou explicar. Bom, as facções, e vocês me corrijam, vocês conhecem melhor do que eu, me corrijam se eu estiver errado, né? Então, as facções, elas são geralmente pequenas empresas, né, que
atuam aí no processo produtivo, né, em conjunto aí na cadeia das grandes empresas como a Usaflex. E geralmente eles recebem os produtos, fazem ali a costura ou algumas customizações e devolvem esses produtos, né? Então, o que a gente enxerga dentro do ERP como a dor, né? Como fazer a gestão disso de forma ágil, visto que a gente não está falando de um faccionista, né? A gente fala em cerca de 50, 60 faccionistas, né? Então, o que tem na mão do cara ali? O que está para retornar? Né? Ele já tem todos os meus os itens necessários para realizar ali o trabalho. Então, sabemos disso. A própria SAP sabe disso, né? Porque são dores que são de âmbito global. São dores que são de âmbito global e nós estamos trabalhando, né? Começamos um piloto, né? de desenvolver um cockpit de subcontratação, né? Já nesse modelo de plataforma BTP. Temos a estimativa de tê-los até o final do ano aí pronto. Né? Tem um investimento a se fazer, né? Não é uma coisa de baixo custo, né? Mas pode se tornar um produto, né, muito importante para nós e principalmente para o mercado. Na Usaflex a gente chama não de facção, a gente já tem muitos ateliês, né? E a gente tem lá hoje Facção é no têxtil. Vários. É mais no têxtil, exato. A gente muitas vezes manda matéria-prima, recebe um produto pré-acabado, ainda não está, né, na forma ainda de virar um produto final. E a gente desenvolveu, a gente tem um Z. Sabemos. Né? Acho que é mais uma experiência que a gente pode trocar junto. Inclusive porque muitas vezes essas facções ou ateliês, elas não são empresas grandes. Então, elas precisam de uma ajuda. Cara, Perfeito. Muitas vezes até para emitir uma nota. A gente tem dentro do nosso processo chamado pré-nota lá. Isso foi desenvolvido internamente. Porque muitas vezes, para mandar ele recebe um material, devolve outro pré-acabado e muitas vezes não consegue gerar uma nota fiscal que a gente consiga dar entrada no sistema e aí fazer o controle de estoque. E nós temos no Brasil, né, um agravante, né, um adicional aí de complexidade que é atender à legislação. Né? Então, a legislação, em algumas vezes, ela pode ser um grande ofensor do processo, principalmente nesses processos ágeis. Né? Então, trabalhar com questão de nota, escrituração na entrada, na saída, em cima de um movimento que tem que ser tão rápido, é outro agravante também que a gente precisa pensar muito bem em como otimizar esse processo para não trazer morosidade, né? E sim otimização. O legal é até, tem muitos varejistas que criam produtos, né? Eu já vi muitos CEOs, donos de varejo, criarem soluções de tecnologia para empresas de pequeno e médio porte. Nada impede que a Usaflex, junto com a Abaco, ou a própria Abaco independentemente, a Usaflex independente, criem produtos para SAP Store e possam começar a oferecer para esses pequenos varejistas, assim. Perfeito. A ideia dessa subcontratação, ela nasceu de dores, né, de vários dos clientes, inclusive de vocês, né, quando a gente iniciou os trabalhos. Vocês já estavam à frente, né, já tinham desenvolvido, mas já sabíamos que aquilo era uma dor. Então, a gente tem um pouco desse conhecimento dos clientes para colocar dentro dessa solução. Bacana, bacana. Pessoal, está se encaminhando aqui para o nosso fim, mas antes o marketing me pediu para eu colocar uma dinâmica. Um jabá? Eu não, uma dinâmica. Eu não sou nada criativo nas dinâmicas, então eu tenho uma bem simples aqui que eu vou dizer uma palavra. Na verdade, eu vou dizer 3 palavras para ti, uma por vez, e tu vai me dizer uma palavra também, o que passa na tua cabeça quando tu escuta a palavra que eu vou falar. Cuidado. 3 para mim, 3 para... 3 para ti e 3 para o Chiu. Mais cortes, eu acho. Vamos lá. Bom, mas é para falar o que vem. Um segundo para responder. A dinâmica não veio com muita regra, então a gente tem essa liberdade poética. E é uma palavra só. Uma palavra só, e se a gente achar essa palavra... Com lágrimas não vale. Não, e se a gente achar essa palavra merece, se a gente achar que ela merece uma explicação, tem uma explicação de até 1 minuto do porquê da palavra, para não ficar pesado em casa também, né? Vocês vão ter que voltar para usar Flex depois. Bom, vamos começar então com o Chiu. Chiu. Opa, vamos. Integração. Primeira palavra que vem na tua cabeça quando tu pensa em integração. Tecnologia. Legal. Rise. Desafio. Boa também. Dados. Necessários, né?
Achei que tu ia dizer dor de cabeça, mas daí é mais que uma, né? que eu Tá tenho sendo que muito voltar, polido, né? o Chiu tá sendo muito Tem que Eu polido. tenho que uma voltar, só. eu tenho que entrar amanhã, voltar a trabalhar. Então, Beleza. Diegão, investimento, Necessário. cooperação, Primordial. evolução. O esperado. Legal. Eu acho que a cooperação e a evolução é o que a gente busca aqui, né? Com o nosso... Eu acho que a palavra cooperação até fiquei feliz que caiu para mim, né? Porque eu volto na comunidade, né? Que eu comentei com vocês. Nós precisamos cooperar um com os outros, né? É tudo muito novo. Quando a gente fala que a Usaflex tem 3 anos no mundo SAP, a gente está engatinhando ainda, né? E mesmo engatinhando, com as dores que a gente teve ali do Go Live, com esse projeto de upgrade de versão que a gente passou, a gente olhar para dentro de casa e ver o quanto nós evoluímos em 3 anos, dá para a gente fazer um exercício e perceber o quanto a gente vai evoluir nos próximos 15, né? Quando a gente estiver maduro nesse processo, com a ferramenta sendo utilizada na sua plenitude, dominando todas essas novas tecnologias que estão vindo, né? Então, acho que eu falei cooperação porque a gente precisa se ajudar nisso mesmo, né? E aí a gente chega lá no futuro, a gente evolui da forma que a gente quer. Acho que casou bem as palavras aí. Bacana. Pode ser. Generalaço, considerações finais. O que tu acha desse bate-papo que a gente teve aqui hoje? Como que a SAP pode apoiar a Usaflex a ver valor nas soluções que ela tem hoje para adquirir mais soluções, né? Ou seja, precisa tirar o potencial do que eles já compraram para dar o próximo passo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda nesse caminho? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, principalmente com clientes e parceiros. Acho que faz todo sentido. E acho que a mensagem a gente conversou um pouco no almoço, enfim, entendemos um pouco dos desafios. Acho que a grande mensagem é trabalhar em conjunto clientes e parceiros para que a gente possa aproveitar o máximo possível os recursos da SAP para ajudar vocês a chegarem aonde vocês precisam. A gente sabe que a SAP é uma empresa de mais de 100 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro, e a dificuldade que tem no varejo aqui talvez seja a dificuldade do varejo que tem na Europa, talvez seja a dificuldade do varejo que tem nos Estados Unidos, e eu gostaria de me colocar à disposição para levar essa comunidade para onde quer que ela precise ir, para conectar consultores ao redor do mundo, para conectar pessoas de dentro da SAP, porque a gente sabe que às vezes não é uma tarefa tão simples assim, principalmente no fashion, de achar a pessoa certa na hora certa para responder a pergunta que a gente quer. Às vezes ela demora um pouco mais do que esperado. Então, eu me coloco à disposição realmente para a gente achar as respostas em conjunto. Legal, muito obrigado. Chiu, considerações finais. Eu achei que não ia ganhar um minuto, né? O Diego ganhou um minuto. Ganhou, Eu acho que eu não não tem respondo. tem direito Não, também. gente, assim, agradecer o convite, não conhecia o meu xará aqui, o Opa! Genácio. Acho que já vamos criar um relacionamento aí para trazer mais solução. O que eu estava pensando aqui, assim, falando de low-code, no-code, BTP, tecnologia, acho que a gente não pode esquecer que a Usaflex faz sapato muitas vezes, né? E a gente não consegue mais coexistir hoje em nenhuma companhia sem ter tecnologia, sem ter um sistema que hoje a gente sabe, se parar o sistema, para a operação. Então, eu acho que, volto também ao que o Diego falou, a gente precisa criar um grupo de cooperação, uma comunidade que juntos vamos e colocar a SAP na negociação, aí, junto na comunidade para entregar mais, e isso de forma coletiva, colegiada, não mais sozinhos ou alguém que tem que puxar à frente. Eu acho que vale a pena só deixar esse recado, reforçar mais uma vez, que acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Legal. Vitor? Vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho aí do nosso lema, né, de inspirar pessoas a transformar negócios, né? Então, dizer que, apesar de sermos especialistas nesse segmento, né, nós sabemos da dificuldade, nós também temos muito que aprender, né, principalmente de negócio com vocês, clientes, e trazer tecnologia, né? Eu acho que parte do nosso papel aqui é trabalhar o que a gente chama de adoção. É como fazer com que vocês explorem ao máximo, né, todas as soluções que o ERP oferta, e também trazer soluções para complementar o ecossistema, né, visto que sabemos que o ERP também não contempla tudo. Então, agradeço, né, a participação de vocês, nos colocamos à disposição, né, para trabalharmos em conjunto e conseguirmos aí evoluir o máximo possível, tanto para a Usaflex, até quanto para os
demais clientes aí que venham entrar na comunidade. Bacana, Vitor, obrigado. Bom, primeiro só assim, eu acho que vale a pena recapitular um pouquinho quem é a Abaco, né? A gente está há 20 anos no mercado, a gente é uma consultoria, uma multinacional de origem portuguesa, e a gente já está há quase 15 anos no Brasil, e a gente está falando de uma linha de negócios nossa aqui, específica, né, que é plataformas de gestão com o SAP, né, que é uma tecnologia. E o Vitor colocou muito bem, né? O nosso lema é inspirar pessoas a transformar negócios. A gente entende dentro da Abaco que a tecnologia ela é um meio, não é um fim, e que a gente precisa muito das pessoas. E pessoas que confiem no nosso trabalho, que nos deem oportunidade, como a Usaflex nos dá, né? E outros parceiros também nos dão. Então, eu queria agradecer pela disponibilidade de vocês, agradecer também, Genoraço, pela tua disponibilidade de vir aqui, já que tu é o cara do podcast, para nos dar as dicas no almoço, foram super importantes. Obrigado pelo convite. E principalmente, né, lembrar nosso propósito. Nosso propósito é trocar informação, nosso propósito é criar essa comunidade. O podcast é um primeiro passo, a gente quer ver se a gente transcorre para eventos também, a gente quer ver se essa comunidade começa a aumentar e se a gente começa a trocar mais informação. Esse é o objetivo. E a gente só vai conseguir atingir esse objetivo se mais pessoas toparem esse desafio com a gente. Então, nos ajudem, esse é o recado. Aqui eu espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, né? Que era trocar essas informações iniciais. E o nosso próximo passo, né, é saber que a transformação ela começa sempre com muita inspiração e conhecimento. Espero que seja um pontapé da nossa jornada, esse nosso encontro, e que ele se repita várias vezes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Isso aí, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Isso aí. Bom, o ensaio tá bom, vamos gravar agora. Agora vamos lá. Abaco Consulting, inspirar pessoas a transformar negócios. 20 anos de consultoria especializada. SAP Gold Partner desde 2014. Mais de 150 colaboradores. Mais de 500 projetos SAP. A Abaco em 3 palavras. People, Digital, Engagement. Impulsione o crescimento do seu negócio através da transformação digital. Serviços Abaco. Plataforma SAP, licenças. Projetos. Aceleradores. Inovação. Soluções fiscais. Metodologias ágeis. Serviços ágeis. Fábrica de software. Operações e performance, mudança cultural. Transformação digital. Melhoria contínua. Sustentação e performance. Alocação. Indústrias Abaco Consulting. Engenharia, construção e operações. Oil and Gas. Manufatura. Fashion. Agronegócio. Indústrias Cross. Insurance and Banking. Vamos juntos impulsionar o crescimento do seu negócio com as soluções Abaco Consulting.